A gente vai dar continuidade, então, hoje, pessoal, nas estruturas de dados recursivas, né? A gente vai estar vendo a terceira árvore até agora, né? Então, dando uma recapitulada, assim que a gente viu o conteúdo de complexidade de algoritmos, a gente encerrou toda a parte de estruturas lineares, a gente entrou nas estruturas recursivas, que são estruturas caracterizadas por tempo logarítmico de inserção, de deleção e de busca. Lá atrás a gente viu conceitos gerais de árvores, árvores de qualquer grau e árvores de qualquer tamanho em termos de níveis e de profundidade. Depois a gente pegou e especializou essas árvores em árvores de grau 2, que são as árvores binárias. Por quê? Porque os algoritmos para as árvores binárias são mais eficientes, porque a gente divide o espaço de busca precisamente ao meio, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Se a gente tivesse 3 lados, a gente teria 33% só, né, de possibilidade. A gente estaria andando um pouco mais distante daquele tempo logarítmico que a gente quer. A gente também viu que é possível converter uma árvore n-área em uma árvore binária, ou seja, eu posso pegar e aplicar tudo que eu vejo para árvores binárias em árvores de qualquer grau. A gente então começou a discutir o processo de inserção, de percorrimento, de como caminhar dentro daquela árvore. Depois que a gente fez toda a parte de caminhamento, a gente falou do processo de inserção, do processo de remoção. Tá? Inclusive respondi algumas perguntas agora durante o final de semana de pessoas não entendendo alguns detalhes que eu acho que é importante a gente dizer aqui. Um dos detalhes talvez mais importante que me perguntaram foi quanto a números duplicados colocados dentro de uma árvore. Quem começou a implementar a árvore provavelmente percebeu que a gente tem o maior e o menor. E a gente não tem o igual ali dentro. E a gente tem um porém, né? A gente tem duas formas, na verdade, duas opções para implementar as árvores. A primeira opção é aceitar chaves duplicadas. Ou seja, eu pego todo mundo que é maior, eu coloco na direita, todo mundo que é menor ou igual, eu coloco à esquerda do nó, né? Eu coloco no filho da direita e no filho da esquerda. A questão é que se eu aceitar os iguais, a minha busca vai ter problemas, né? Vai ter, não diria problemas, ela vai ter restrições. Por quê? Porque eu só vou ser capaz de achar a primeira versão daquela chave, né? A primeira que foi inserida. Para eu poder chegar na segunda, eu teria que apagar aquela primeira, né? Ou ignorar ter encontrado aquela e ir buscar a próxima. Ou então criar um busca onde o critério de parada não é achado, não é achar efetivamente, né? Mas chegar numa folha sempre. Se eu chegar numa folha, eu não tenho mais caminho para percorrer. E aí, ao invés de retornar um elemento, eu retorno um array de elementos, que pode ser um elemento só, não, um array de um elemento, não teria problema nenhum. Então, a nossa opção dentro da implementação que eu estou pedindo para vocês é que a gente não tenha chaves duplicadas, porque isso vai tornar mais simples o processo de implementação. A gente vai ver depois que existem outras formas de trabalhar com chaves duplicadas para ter esse tipo de eficiência, tá? Mas é só um parênteses. Então, continuando, a gente viu que esse processo de inserção, então tem esse critério do maior que, para poder localizar onde vai ser feita a inserção. A busca da mesma forma, usa o mesmo critério, porque só vai estar aonde eu inseri, e não pode ir ao contrário da minha regra de inserção. E a gente viu que também tem a deleção, que vai ser importante para a aula de hoje, que a deleção, ela tem casos que são super simples, né? Estou deletando uma folha, simplesmente vou lá e deleto ela. Eu estou deletando um nó intermediário, que só tem um dos filhos, né, só tem um dos filhos dele, eu pego e substituo o nó pelo filho, né, eu conecto o pai no filho do nó que eu estou removendo, o pai dele no filho dele, tudo tranquilo. E eu tenho o terceiro caso lá de deleção, que vai aparecer hoje aqui pra gente bastante, que é o caso onde que eu vou remover um nó que está lá no meio, ele tem 2 filhos dos 2 lados, e aí eu tenho que fazer uma busca, né? Tenho que achar o mínimo, que também foi outra pergunta que me fizeram, como é que é o algoritmo do mínimo?
O algoritmo do mínimo é o percorre em ordem, pegando o primeiro elemento que te retornar, o primeiro print que você tiver do percorre em ordem é o menor elemento. E aí você substitui o menor por aquele e apaga o elemento que você tirou aquele menor. E aí, obviamente, você vai ter todas as implicações de recorrigir a árvore. Tendo visto isso, a gente viu que as árvores, quando a gente tem conjuntos de dados que a gente está coletando do ambiente, não necessariamente é uma boa estrutura. Por quê? Porque a distribuição dos dados que vem do ambiente pode fazer com que a nossa árvore deteriore. Aonde que os caminhos que levam das folhas até a raiz não têm comprimento do log de n dos elementos que estão na árvore, mas eles podem ter um comprimento próximo do n, do total de elementos, porque a árvore vai estar pendendo para um dos lados. Para isso, o que a gente viu? A gente viu árvores semi-balanceadas. A gente pegou e trabalhou dentro do processo de inserção, a gente criou alguns critérios estruturais, dizendo assim, olha, eu não posso ter nenhum filho, né, que seja muito mais comprido, né, muito mais longo do que o outro. Se eu tiver isso, eu sei que eu estou numa situação de desbalanceamento. Quanto antes eu corrigir isso, né, mais fácil é, eu corrijo aquilo localmente, e o fato de eu corrigir aquilo localmente, eu consigo fazer com tempo constante. Eu consigo ir lá e dizer assim, olha, eu vou trocar 3 ponteiros de lugar e fazer um retorno, então eu simplesmente somei 4 dentro daquele meu log de n, que na hora que a gente for olhar a complexidade assintótica, continua sendo log de n, porque a gente vai descartar essas coisas. Ele vai descartar essa constante que a gente colocou ali. E aí dentro desse processo de inserção, a gente viu que a gente consegue resolver boa parte simplesmente fazendo um rotacionamento, né, trocando o pai com o filho de posição, e isso resolve boa parte dos casos. Eu diria que 80% dos casos dá para resolver com rotações simples. A gente vai ter outros casos, principalmente quando a gente tem uma característica específica. Eu tenho uma árvore bem estruturada e eu quero fazer uma inserção inversa. Quando eu começar a inserir na ordem inversa, eu começo a ter, né, a criação daquela de que quem desbalanceia um determinado nó, né, é, por exemplo, o filho da esquerda dele, mas quem é o mais pesado dos netos dele é o filho da direita do filho dele, o neto da direita, daquele filho que está desbalanceando ele. A gente cria aquela situação onde a gente tem um zigue-zague lá, e dentro daquele zigue-zague a gente sabe que a gente não pode fazer uma rotação simples, porque a rotação simples não resolve. A gente tem que chamar uma rotação dupla. Ou seja, a gente vai puxar o elemento que acabou de ser inserido para cima, transformar aquilo numa linha reta, e quando a gente transforma numa linha reta, aquilo volta, obviamente, a um caso básico de rotação simples. A gente faz uma rotação para um lado, uma para o outro, para garantir que a gente tenha isso aí. Da mesma forma, as rotações vão implicar no processo de deleção, né? Sempre que eu for apagar um nó, eu vou ter esse problema, porque e ele vai ser tratado exatamente da mesma forma que na inserção. Eu vou simplesmente descer, se eu apagar, eu chamo a deleção binária padrão. Quando eu fiz a deleção, eu tenho que conferir, né? Se eu por acaso não desbalanceei alguém em um determinado ponto, e eu começo a aplicar exatamente os mesmos procedimentos de rotação e rebalanceamento. E aí na aula passada eu acho que eu não sei se eu fui bastante enfático com os exemplos para vocês, mas as árvores AVL são úteis para uma série de coisas, principalmente, né, índices primários em bancos de dados, ou tudo que você queira fazer uma busca extremamente rápida, né, que tenha tempo logarítmico com o conjunto de dados que você está buscando. E aonde que aquele conjunto não está sujeito a muitas inserções e deleções, você usa árvores AVL. No entanto, existem algumas aplicações específicas que a gente tem dentro de computação, dentro de sistemas de informação, aonde que a nossa árvore ela está sujeita a na verdade a gente insere e remove muito mais dados do que a gente consulta. A árvore AVL é boa quando você insere e remove, mas você consulta ela bastante. Ela mantém o mais próximo possível daquele log de n, a busca. No entanto, ela custa
algumas operações a mais para cada inserção e para cada remoção. Então, em alguns casos, principalmente em software básico, um caso clássico de onde árvores AVL são muito pesadas, aquelas operações, são sistemas operacionais. Quando você vai montar uma árvore de processos, por exemplo, você vai pegar e vai colocar todos os processos ali para que você consiga localizar a hierarquia entre os processos. O sistema operacional tem que instanciar e remover processos dentro da sua instância de execução com uma frequência absurda. E a gente tem sistemas aí multithreads que acabam colocando até as próprias threads ali dentro da mesma estrutura e fazendo com que a gente tenha qualquer branch de código, qualquer paralelização de código seja uma inserção, qualquer término seja uma remoção. E quando a gente está falando de software básico, isso afeta todo e qualquer programa que estiver rodando em cima daquele sistema. Então, o que a gente quer com as árvores red-black, né, com as rubro-negras, é que a gente crie critérios que evitem fazer as rotações, que a gente possa pegar e fazer inserções e remoções, mais inserções e remoções, sem ter que rotacionar tanto. Para isso, a gente vai pegar e vai mudar um pouco o critério estrutural, a gente não vai mais olhar para a profundidade, a gente vai criar uma marcação binária dentro de cada nó, que o criador resolveu chamar de rubro-negra, mas aí vai da preferência de cada um. Se você não gostar de rubro-negro, você chama, sei lá, de alvinegro, de alviverde, de qualquer outra par de cores que você gostar. Eu, se fosse nomear, eu chamaria elas de árvores true false, ou false true, porque aí, na verdade, o que a gente tem lá é só um boolean. A gente vai chamar de red black por uma questão de habituar vocês com a nomenclatura, mas inclusive alguns slides eram antes com algo, slides que sempre mantinham o nó negro e o nó rubro. E dessa vez eu peguei, fui lá e mudei deliberadamente as cores para a gente ver cinza e negro, para a gente ver verde e rosa, entende? E assim a gente saber que não existe uma relação com a cor, existe simplesmente um bit a mais ligado ou desligado. Tá? E aí a gente chegou na hora de começar aqui. As árvores então rubro-negras a gente vai estar vendo hoje, a gente vai ver as características e os algoritmos. Principalmente aqui, a estrutura é muito similar a tudo que a gente já viu de árvores binárias. Tá? É uma árvore binária semi-balanceada, a diferença é que a gente vai ter um outro critério para manter esse balanceamento. Ao invés de olhar para os dois filhos e comparar o tamanho deles, a gente vai estar comparando as cores. Se a minha cor é a cor do meu filho, ou a cor do filho com a cor do pai, se elas são iguais ou se elas são diferentes, eu vou ter critérios de rotacionamento. A gente vai ter uma vizinhança um pouco maior, eu vou ter que me preocupar com o meu pai, com o meu avô, com o meu tio e com, dependendo do caso, com sobrinhos. Então a gente vai ter uma vizinhança um pouco maior para se preocupar, mas a ideia é razoavelmente simples. Então, a ideia, aqui eu já falei para vocês, né? A gente vai ter uma árvore de pesquisa binária que tem um bit adicional de cor. É um bit adicional ali, que é um true ou false, e esse bit vai representar a cor. Aqui claramente a gente consegue ver que uma árvore binária em termos de espaço, uma árvore red-black, em termos de espaço é mais econômica do que uma árvore AVL. Né? Por quê? A árvore AVL aqui, a gente tem que guardar a altura que é um inteiro. Um inteiro é muito maior do que um bit. Então, a gente está falando em estruturas de dados de número potencialmente infinito de elementos dentro dessa estrutura. Então, quando você diminui uma ordem de grandeza aqui, né, de, sei lá, 32 bits para 1 bit, você está economizando 31 bits para cada nó. Isso pode fazer diferença em termos de espaço para frente. Essa cor, a gente vai padronizar ela, que vamos chamar de rubro ou negra, tá? Pode ser true ou false. A limitação da coloração, né, da coloração aqui dos nós, da raiz das folhas, vai garantir algumas propriedades para a gente, estruturais, que vão permitir
que a nossa árvore possa ser considerada semi-balanceada, para que a gente possa dizer que ela tem sempre garantido um tempo de busca próximo a log de n. Então, as garantias que a gente vai ter aqui, que a gente está buscando, é que nenhum caminho é mais do que 2 vezes mais longo que o outro. Não existe nenhum caminho que é mais do que o dobro do que o menor, um outro menor que ele. Então, a gente vai ter que garantir que, se eu tiver uma árvore com 4 níveis, o segundo nível tem que estar completo. Se eu tiver ela com 8 níveis, o quarto nível tem que estar completo. Se eu tiver ela com 10 níveis, o quinto nível tem que estar completo, e assim por diante. Eu vou estar trabalhando dessa forma. Claramente dá para ver que isso já é muito mais, é um critério mais frouxo do que o critério da VL. Por quê? O critério da VL diz que eu não posso ter nunca mais do que 2 níveis em aberto. Aqui eu posso ter bem mais do que 2, vai depender, né, da profundidade da minha árvore. Ela vai ser uma árvore semi-balanceada e ela vai ter, depois a gente vai voltar a essa afirmação aqui, e isso vai ser importante lá na frente, ela tem propriedades comuns às árvores B de ordem 4. Então, a gente consegue representar exatamente o que a gente faz com as árvores rubro-negras, em memória, né, depois com as árvores B de ordem 4. As propriedades são muito parecidas. A diferença lá é que aqui a nossa árvore cresce da raiz às folhas, as árvores B crescem da folha à raiz. Então a gente tem uma diferençazinha ali, que a gente vai ver a aplicabilidade disso depois. Um pouquinho de história, né? As árvores Red Blacks foram inventadas por esse cara, que é o Rudolf Bayer, e o mais importante aqui, né, como boa parte das árvores, a árvore Red Black foi inventada pela Boeing, né, porque tem uma coisa razoavelmente importante. Eles precisavam coletar dados e garantir que sempre sobraria tempo para controlar a aviônica do avião em voo. Então, se eles tivessem estruturas lineares, eles iam coletando os eventos lá, em um determinado ponto, teria que pegar e copia tudo para o outro canto, espera aí um pouquinho, enquanto está voando, desliga tudo, aí copia e depois liga de novo. Então, para evitar isso, a Boeing fez bastante pesquisa lá na década de 70. O artigo onde foi introduzido as árvores Red Blacks, elas foram introduzidas como uma simplificação das árvores B, por isso que elas têm essas propriedades similares. Então o artigo original é esse daqui, ó, Symmetric Binary B Trees, que é de 72. Não tem nada novo, né? Na estrutura de dados a gente não vê praticamente nada novo, mas a gente vê tudo que é base para você construir algo novo. Bom, quais são as propriedades então das árvores Red Black? A gente vai ter que voltar para esse slide aqui inúmeras vezes no decorrer da aula de hoje. Mas a gente tem esses 5 mandamentos, esses 5 comandos que a gente tem que seguir para poder determinar e dizer que uma árvore é Red Black, ou ela está Red Black balanceada. O que vai acontecer? Para uma árvore poder ser dita Red Black, ela vai ter que todo nó ou vai ser rubro ou vai ser negro, ou vai ser red ou vai ser black. Eu não posso ter um nó que é ao mesmo tempo rubro e negro ou que é nenhum dos dois. Então esse é um critério importante. Outro critério para a gente, por questão estrutural, a gente vai ver qual que é o impacto disso daqui a pouco, a raiz é sempre negra. Independente do critério que a gente for adotar, a raiz é negra. Depois a gente vai ver que toda folha dentro da árvore, ela é também negra. A gente vai ver que no próximo slide já, a gente adota um critériozinho para simplificar essa regra que ela é extremamente complexa de implementar se a gente não adotar um pequeno critério. Mas a gente, essa regra número 3, ela não impacta muito a gente, mas ela é essencial para fazer a demonstração do fechamento, para garantir, né, a gente consegue demonstrar todas as propriedades da árvore Red Black. E aí, o que vai incomodar a gente pra caramba, muito na inserção, muito mais na deleção, são as regras 4 e 5. A regra 4 diz o seguinte: se um nó for rubro, então ambos os filhos são negros.
Isso significa que, se um nó for negro, Ambos os negros. não, pode ser qualquer coisa. Essa é a parte mais importante. A grande confusão de Harvard, a regra é bem clara. Se um nó é rubro, os dois filhos têm que ser negro. Se um nó é negro, os dois filhos podem ser qualquer coisa. Não obrigatoriamente tem que ser negros ou tem que ser rubros. Isso é importante, tá? E a gente vai ver que isso causa uma confusão generalizada na hora de trabalhar, principalmente dentro da inserção. E para a deleção, né, durante a inserção a gente controla isso daqui muito bem, a regra assim, mas na hora de fazer a deleção, a gente, dependendo de onde a gente fizer a deleção, a gente cria uma inconsistência da regra assim, e aí a porta torce o rabo, porque a gente tem um monte de casos para tratar. Que diz o seguinte: para todo nó, todos os caminhos até uma folha têm sempre o mesmo número de nós negros. Isso daqui, ó, é o que vai garantir que nenhum caminho é mais do que o dobro do outro. Tá? Essa regra aqui. E o conjunto, né, das duas regras é que vai garantir que a gente não tenha esse problema estrutural. Então, uma árvore rubro-negra, do ponto de vista da estrutura de dados, ela é razoavelmente simples, né? A gente tem lá um nó, como qualquer árvore, a árvore é representada pelo próprio nó. O nó vai ter uma informação aqui, pode ser um ponteiro, tá? Aqui não coloquei ponteiro, mas nas nossas implementações será um T-pointer, esse cara. Tá? E ele vai ter um filho da esquerda, que também é um nó red-black, vai ter um filho da direita, que também é um nó red-black, e vai ter uma outra informação que é o pai. Por quê? Porque alguns dos cálculos que a gente vai fazer, algumas das decisões que a gente vai fazer localmente, eu vou ter que saber qual que é a cor do meu pai, ou mais, eu vou ter que saber qual que é a cor do meu irmão, e mais, eu vou ter que saber qual que é a cor dos meus sobrinhos. Então, para que eu tenha essa navegabilidade dentro da árvore, para poder ir acessando esses métodos um atrás do outro, eu tenho que ter um link de volta para o meu pai, senão eu teria que aguardar o retorno da recursão, e isso tornaria a implementação muito mais complicada e muito menos eficiente. E o bit, talvez mais importante para a gente aqui, é o bit de cor, que é o rubro ou negro. É simplesmente um boolean. A gente tem um critério aqui, que aqui também fica claro, né, que as folhas elas são sempre negras. É uma a nossa regra número 3 aqui. Tá? O que a gente vai fazer é o seguinte: para evitar que a gente tenha que cuidar dessa regra número 3, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. A gente vai criar uma folha sentinela, que vai ser a folha de todos os nós que são rubros antes dela. Tá? Então, dessa forma, eu posso empregar... Eu não tenho esse problema de esquerda e direita, porque eu não estou apontando... Vocês já devem ter percebido que colocar um null pointer, às vezes aqui, nem sempre é algo fácil, com esses ponteiros aqui. Então eu vou criar lá um nó sentinela, que vai ser a folha negra para todos os pontos da árvore, e aí eu vou pegar e vou apontar se direita e esquerda, os últimos elementos que eu estou considerando na minha árvore, que vão passar a ser as folhas, como sendo ponteiros para elas. Isso aqui parece razoavelmente complicado, mas quando você vê esses dois desenhos aqui, a gente resolve todo o problema de complicação. Tudo que eu estava querendo dizer lá é o seguinte: de um ponto de vista teórico, uma árvore red-black, para cumprir todas as 5 propriedades, ela tem que ser como este desenho aqui. Tá? Ou seja, a raiz é negra, tá? A gente tem sempre o mesmo número de negros, né, para chegar em qualquer ponto, é uma das características. Um negro pode ter filhos de qualquer cores. Quando eu tenho um vermelho aqui, né, um rubro, ele só pode ter filhos negros. Rubro, filhos negros. Negro pode ter filhos de
de qualquer bit de cor. E aí, obviamente, isso daqui representa fielmente aqueles 5 comandos, né, os 5 mandamentos da árvore Red Black. No entanto, essa representação ela é extremamente complicada e difícil de entender e de visualizar. Então, a partir de agora, nos nossos slides, nós vamos adotar essa visualização aqui. Aonde que... porque tem um outro detalhe, né? A raiz aqui tem que ter sempre um pai. Então, o pai da raiz aponta para o sentinela também. Como se fosse uma árvore circular. Mas não é, tá? A gente, na hora de implementar, a gente tem que levar em consideração essa visão aqui, mas a gente vai discutir, e vocês vão ver na literatura sempre por aí, a discussão de árvores Red Black tomando esse desenho. Tá? Aqui no caso, as Grey Blacks. Só para mostrar para vocês, esse foi um dos slides que eu mudei as cores, para claramente mostrar para vocês que o Red e o Black não necessariamente é uma necessidade. Bom, o que mais que a gente pode falar então? Agora a gente viu a estrutura, a gente viu as grandes regras que comandam as árvores Red Black. Então a gente tem que começar a falar de como é que elas vão operar, né? Como é que os métodos ali vão estar funcionando. As árvores rubro-negras, elas, por serem semi-balanceadas, elas também vão ter que fazer rotações. Só que aqui a gente tem um objetivo. As rotações, a gente usa aquele bit de cor para fazer com que a gente faça menos rotações do que a gente fazia antes. Dessa forma, a gente vai evitar, mas vai ter que fazer. O procedimento das rotações é idêntico. Tá? Ele é quase idêntico, a gente tem um detalhezinho que a gente tem que mudar nele. Tá? Porque aqui, como a estrutura tem o pai, sempre que eu mudar alguém de lugar, eu tenho que atualizar o pai de cada um que for mudado. Mas essa é a grande mudança. Tá? Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Exatamente a mesma rotação. O que vai mudar? O nome dos algoritmos. Lá em árvores AVL, a convenção na literatura é pegar, se você está trocando um nó com o filho da direita dele, você chama de rotação à direita. Embora isso pareça que a rotação está fazendo para a esquerda. Aqui não, aqui a gente vai chamar exatamente do jeito que a gente vê a rotação. E isso é fenomenal para colocar na prova, entende? Porque são dois conceitos iguais com nomes diferentes. Mas a gente adota exatamente esse modelo, por quê? Porque quando vocês pegarem uma prova de concurso público, isso daqui é conteúdo, você vai contratar um profissional de TI, você vai pedir esse tipo de conteúdo básico. Ou um pós-comp, eles vão utilizar os nomes que a literatura convencional, embora eu discorde. Então, mudam os nomes. A rotação simples à esquerda passa a se chamar rotação para a direita, a rotação simples à direita passa a se chamar rotação à esquerda. E aí a rotação vai ser exatamente aquela animação que não funcionou no slide de Red Black. Agora vou cruzar os dedos para que ela funcione aqui. Eu vou querer fazer uma rotação entre o Y e o X. Isso significa o quê? Isso significa que eu vou ter que passar o C para o X e o X vai entrar no lugar do C aqui embaixo. Né? Então eu vou estar fazendo esse tipo de rotação. Eu tiro aquele elemento, desço o X, conecto o C ao X e subo o Y e conecto ele ao X. A rotação é a mesma que a rotação à esquerda, simples à esquerda em Red Black. Eu trabalho isso. Eu gosto das animações. Bom, como é que fica então? Se a gente for pegar e olhar o algoritmo da rotação Red Black, a gente tem duas rotações, tá? Lá em árvores AVL a gente tem 4, aqui a gente tem só 2. O que são essas duas rotações? Uma para a direita e uma para a esquerda. Simples. Se eu for pegar e olhar lá o algoritmo da rotação da árvore AVL, conceitualmente ele é muito similar a esse cara aqui. A gente só tem um carinha que complica um pouco esse algoritmo, tá? Que é o pai. Entende? Como eu tenho o pai,
eu tenho que pegar e tenho que fazer as rotações e tenho que trocar, né, essa parte do pai de todo mundo, tem que colocar ele no seu lugar. E se eu trocar os nós de posição, eu tenho que atualizar quem que é o pai de cada um, senão eu não tenho as duas vias, né? A via de descida e a via de subida da árvore para eu poder depois detectar a vizinhança red-black. Então, como é que o algoritmo vai ser? Eu vou pedir para rodar para a direita, né? Eu vou pegar o pai, vai ser o pai do x, que é o cara que eu estou querendo rodar. Se o pai da esquerda for igual ao x, significa que x é o filho da esquerda do pai. Então eu digo que o lado é o lado da esquerda, se não, o lado é o lado da direita. Esse teste aqui é um teste muito besta, mas que é muito direto, né? Porque eu peguei e olhei para o meu pai. Eu quero saber, eu sou o filho da direita ou da esquerda do meu pai? Aí eu vejo, opa, eu sou o filho da esquerda ou da direita. E eu seto aqui essa variável lado, né, que é um boolean também, para a esquerda ou direita. E aí o que eu faço? Eu pego e faço todas as rotações que eu preciso, independente, eu vou estar rodando para a direita de qualquer jeito. Então o y recebe o x da esquerda, o y pai recebe o pai, o x da esquerda recebe o y da direita, o x da esquerda pai recebe o x, o y da direita recebe o x, o y da direita pai recebe o y. Ou seja, eu vou fazendo cada uma das rotações e já alterando o pai. Se a gente for olhar lá dentro da árvore AVL, o que a gente está fazendo é esse quadradinho aqui, ó. Como a gente tem o pai agora, a gente tem que fazer esse outro quadradinho do lado de cá junto. E como eu testei aqui para saber se eu sou do lado direito ou do lado esquerdo, eu tenho que atualizar no meu pai, né, o que mudou embaixo dele. Então, se eu estou do lado esquerdo, eu pego e digo para o meu pai, ó, agora no lado teu esquerdo, coloca y. Se eu estou do lado direito, digo, coloque y lá para o meu pai. E aí, eu retorno y, que é a nova raiz daquela sub-árvore. Sim? Isso é uma dúvida que eu tive também na árvore binária. O nodo RB ali, ele não vai ser um atributo da árvore red-black? Porque não deveria ser a raiz, hein? É um nodo qualquer. Aí que tá. Não. Cada nó é um objeto, certo? Dentro do nosso ponto de vista de implementação. Então o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: uma árvore é um ou mais nós. Ponto. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é pegar vários objetos e concatenar um com o outro. Eu não tenho essa relação. Então, se eu não passar ele como parâmetro, eu não tenho internamente dentro dele, quem que é esse outro cara. Eu não tenho como acessar esse outro cara. Então, eu tenho que passar, é um objeto que está conversando com o outro. Diferente da lista lá, eu tenho um objeto que é a cabeça, tá? Que é quem gerencia os objetos elementos. Aí, tranquilo. Tudo acontece ali. Eu até não precisaria, tem um monte de coisa que eu não preciso passar de parâmetro, né? Por quê? Porque a partir da cabeça eu caminho e acho que eu tenho que fazer. Aqui não, aqui eu tenho sempre que passar o nó como parâmetro, por quê? Porque as operações acontecem sempre no nível de sub-árvore. Pode ser um elemento, pode ser um vazio, pode ser uma nega de uma árvore ali dentro. Aqui é só para mostrar para vocês a diferença entre direita e esquerda. Que o algoritmo vai mudar só nessa posição aqui, porque é aonde que a gente está efetivamente fazendo girar ao contrário. O teste permanece igual, eu tenho que saber de que lado do meu pai que eu estou, para depois poder atualizar lá no meu pai quem é que ficou como raiz daquela sub-árvore. Simples. Se eu não fizer assim, eu perco os ponteiros, aí a coisa fica mais complicada. Bom, como é que funciona então a inserção em árvores red-black? A inserção, ela é exatamente a inserção exatamente não, ela é bem parecida com a inserção da árvore binária. O que eu faço? Eu vou inserir, eu tenho que fazer o percorrimento, tenho que achar o lugar de inserir. Então o que eu faço? Eu vou olhando maior ou menor e vou caminhando até achar uma posição onde que eu deveria caminhar para aquele lado, mas tem um null pointer. Se tem um null pointer, significa que eu posso me inserir ali. A única diferença aqui é que quando eu me inserir aí, eu tenho que pegar e atualizar o ponteiro do pai. Ver quem que é o pai. Então, tem que fazer uma leve modificação no algoritmo de inserção.
não dá nem para usar a herança. Essa é uma, a não ser que você desmembre. Para trabalhar, esse é um exercício legal. Tá? As árvores, elas podem ter na hora de implementar, a gente pode fazer uso bastante de herança. Mas eu vou ter que pegar e vou ter que quebrar os vários métodos em métodos menores. Aí eu consigo reutilizar um monte. Então, depois que vocês implementarem, por exemplo, as 3 árvores, dá para pegar e olhar para trás e dizer assim, opa, aqui eu poderia ter pego aquela inserção e ter quebrado ela em 2 métodos privados, ou 2 métodos protected, para ter herança para minha classe filha, e simplesmente o que eu estou dando na assinatura pública é a chamada daqueles 2 métodos em sequência. Por quê? Porque aí quando eu for eu herdar daquela minha árvore binária e for utilizar uma AVL, no meio daqueles 2 métodos eu insiro uma coisa, quando eu for fazer uma árvore red-black, no meio daqueles 2 métodos eu insiro outra coisa. Aí eu reaproveito o código, eu não preciso reescrever aquele código. Então, mas isso é um exercício que não cabe aqui pra gente, porque você tem que ter essa visão das 3 para depois implementar, para poder fazer todo esse reaproveitamento. Mas é importante que vocês saibam que dá. No nosso caso aqui, vocês vão ter que pegar e, se não fizeram desse jeito, vai ter que ignorar a herança e só pegar e reescrever a assinatura e pronto. Então é basicamente isso. Inseriu, atualizou o nó para o pai, e todo novo nó que for colocado, quando você cria ele automaticamente é rubro. Por quê? Porque a gente fez aquela convenção, né, de que as folhas, tem uma folha sentinela que é black, que aponta lá para a raiz, e a raiz aponta para ela. E esse nó, né, ele vai ganhar sempre 2 folhas nulas negras, que vai apontar para esse sentinela. Conceitualmente, né, a gente vai para o sentinela. E aí a gente vê, esse novo nó que eu acabei de inserir, ele obrigatoriamente, se ele é uma folha que eu acabei de colocar, ele é rubro. Se o pai dele for negro, está tudo resolvido. Não tem problema nenhum. Eu simplesmente fiz a inserção, não me custou nada. É uma inserção exatamente com o mesmo custo. Exatamente não. Tem que atualizar o ponteiro do pai. Então tem uma operaçãozinha a mais do que a inserção binária padrão. No entanto, se o pai daquele nó não for negro, ele for rubro, aí a gente tem um problema. A gente vai ter a propriedade 4 lá, né, de que um rubro só pode ter filhos negros. Então, se o pai do nó que eu acabei de inserir, que obrigatoriamente todo novo é rubro, eu coloquei um rubro embaixo do outro. Isso significa que a propriedade 4 está ferida, e aí a gente vai ver que até 2 rotações têm que ser realizadas para resolver isso daí. Mas não tem aquela de vira para um lado, vira para o outro. A gente vai tratar os casos. Antes da gente começar a tratar os casos, a gente tem que discutir o que a gente chama de vizinhança, em termos de árvores red-black. Todo nó, que a gente vai chamar de V, o nó que eu estou trabalhando naquele momento, está sendo inspecionado para saber se está correto ou não, que se ele tem a propriedade, né? Uma árvore só vai ser red-black balanceada se todos os nós dentro da árvore forem red-black balanceados, eles cumprirem, né? Todos os nós cumpram as propriedades red-black. Então, o que eu vou estar olhando de um nó V, tá? Eu vou estar olhando V, que é o próprio nó, eu vou estar olhando o pai, o avô e o tio. A gente só tem um tio porque red-black é binário, tá? Então não existe. Se meu avô só pode ter 2 filhos, então um obrigatoriamente é o pai, o outro é o tio. Um passo de correção ou elevação envolve 2 coisas. Ou a gente recolore, ou a gente rotaciona. Por isso que ele é correção ou elevação. Um passo de correção ou elevação, ele vai provocar 2 coisas, basicamente. Só tem 2 resultados que pode ser daí. Ou a gente resolve o problema da propriedade 4, ou a gente empurra o problema da propriedade 4 para o avô. Essa é a ideia. Então, se eu não consigo...
Mas isso é extremamente importante, porque eu estou fazendo uma inserção recursiva. Eu estou retornando da minha recursão. Se eu consigo resolver aqui, resolvo. Pode ser que o problema da árvore como um todo não foi resolvido. Eu tratei ele aqui e empurrei ele para o meu avô, mas quando eu estiver voltando da recursão, meu pai vai estar correto. Quando chegar no meu avô, opa, tem um problema. Pode ser que corrija aqui ou empurre 2 para cima. E a gente vai ver que a gente tem um critériozinho lá, de que aquela regra de que a raiz sempre é negra, eu simplesmente vou ter lá uma coisa no final que vai resolver todos os problemas. Quer dizer assim, raiz, cor, recebe negro. E acabou. Então eu não vou ter essa propagação do erro ad infinito. Para todos os passos de correção e elevação, a gente tem 6 possíveis casos. Então, eu tenho 3 para a direita e 3 para a esquerda. Parece complicado, mas se a gente pegar e lembrar da árvore AVL, a gente vai ver que esses 3 casos basicamente é o quê? É uma rotação simples, o primeiro passo da rotação dupla e o segundo passo da rotação dupla. Esses são os casos que a gente vai ter aqui. Obviamente, tudo acontece para a direita e para a esquerda. O primeiro caso, que é o caso 1, e porque é o caso 1 do ponto de vista da esquerda. V possui um tio que é rubro, e seu pai é o filho rubro da esquerda. Por isso que ele é da esquerda, ele está acontecendo na esquerda do avô. Então, se o pai fosse negro, não teria problema nenhum. Se o tio for negro, a gente tem outro caso. Aqui a gente está tratando o caso onde que o pai é rubro e o tio dele é rubro. Ou seja, se eu pegar e inserir um rubro aqui, tem o avô, que vai ser negro, vai ter os dois filhos do avô ali, o pai e o tio, eles vão ser rubros, o novo nó vai ser rubro. A gente tem uma estratégia simples para resolver isso, tá? Que é o quê? A gente não vai fazer nenhuma rotação nesse caso. A gente só vai fazer recoloração. A gente vai recolorir o pai, o tio e o avô. A gente vai trocar a cor deles. E dessa forma, eu restituí a propriedade ou eu empurrei o problema 2 níveis para cima. Tá? Então, se o bisavô for negro, está feito. Entende? Por quê? Porque se eu transformei meu avô, que era negro, em rubro. Se o meu bisavô é negro, está tudo resolvido. Se não, eu vou ter ali o meu avô como rubro e meu bisavô como rubro. Isso é uma outra violação da propriedade 4. Tem que ser feito uma nova avaliação para ver se a gente vai ou não recolorir, rotacionar e assim por diante. Então o primeiro caso é esse. Está aqui o caso simples, A gente tem uma árvore red-black, A gente tem a raiz aqui da subárvore. Ela tem 2 filhos, eu tenho 23 aqui, o 37 e o 12. Esse nó aqui é negro, ele tem os 2 filhos rubros, isso significa que a propriedade está ok, Um negro pode ter filhos de qualquer cor, um rubro não pode ter filhos que não sejam negros. Quando eu fizer uma inserção, eu vou inserir aqui o número 5, O número 5, quando ele for inserido, a propriedade do número 5 está ok. Por quê? Porque ele é rubro, mas aqui tem a folha sentinela, que é negra, dos 2 lados. Então, ele é rubro, mas os 2 filhos são negros. Está tudo resolvido. Quando eu chegar aqui no pai, eu vou ver o quê? Eu vou ver, opa, meu pai aqui, ele é rubro. E eu sou rubro, porque acabei de ser inserido, eu tenho um problema. Isso aqui é uma clara violação da propriedade número 4. O caso 1 diz o seguinte, que para resolver esse caso, eu pego e troco as cores do pai, avô e tio. Então eu vou terminar, quando eu fizer a inserção do 5, eu vou fazer isso. Se por acaso aqui em cima meu bisavô era negro, resolvi o problema da árvore como um todo. Só trocando esses 3 bits de cores, sem fazer a rotação, sem fazer nenhum teste. Eu não entendi muito bem para que as cores. As cores é para que a gente não tenha que rotacionar. Porque assim, as rotações,
elas custam a troca de um monte de ponteiros, um monte de atribuições. Então, quando eu estou fazendo rotações, eu tenho que trocar um ponteiro para cá, outro ponteiro, eu tenho que trocar aí, numa rotação simples, numa árvore AVL, pelo menos 5 ponteiros. Tá? E a troca desses 5 ponteiros é custoso dentro de uma CPU. Aqui eu estou alterando 3 bits. As cores servem para isso. As cores servem para eu adiar a rotação. O que eu faço? O que eu fiz aqui? Em vez de rotacionar, eu criei um tensionamento. Quando eu fiz isso daqui, ó, eu criei uma situação onde que eu adiei, mas eu deixei a árvore tensionada para rotacionar. E esse é um dos grandes problemas de se dar aula de árvore Red Black. Porque você tem que ter os exemplos muito precisos. Uma vez eu fui dar aula de árvore Red Black e fui chutar números com o pessoal. E eu aprendi que isso não se faz. Por quê? Porque você não consegue ver todos os tensionamentos de cara. Você até consegue ver alguns dos tensionamentos. Aí eu peguei uma árvore Red Black, montei ela no quadro aqui, entende? Com, sei lá, uns 10, 12 nós. Eu peguei, fui lá e removi um nó que disparou, acho que 11 ou 12 casos. Numa remoção só. Por quê? Porque a árvore estava tão tensionada que quando eu tirei aquele cara, subiu um aqui, e aí começou, gira, gira, empurra, gira, empurra, gira, empurra. Só que no final das contas, entende? Devia ter uns, acho que 12 ou 13 nós na árvore, teve 3 que não mexeram e não mudaram de cor. Então, e aí eu levei 40 minutos para fazer uma deleção. Isso é um efeito colateral? É um efeito colateral, por quê? Você fica adiando. Pode ser que aquilo nunca aconteça, entende? Então você ganhou tempo. Pode ser que na hora que dispare você pague todo o preço de ter adiado. E, de novo, essa é uma das coisas, uma visão. A tua pergunta é muito importante, porque essa é uma visão que vocês têm que ter. É menos custoso na presença de muita inserção e muita remoção, mas esse custo pode te morder em algum ponto. Você não tem aquela visão plana de tempo como tem a AVL. A AVL faz sempre. O custo é sempre mais ou menos aquilo. Aqui você pode adiar, só com essas trocas de cores, e chegar num ponto onde que a árvore criou um tensionamento, que você vai fazer uma operação, e aí aquela operação, em vez de levar, sei lá, você está pensando que a operação deveria custar, sei lá, 10 milissegundos, aquela operação em específico custou 30, porque teve todos aqueles tensionamentos que foram criados, aquelas protelações que você tinha lá atrás, que você criou aqui. Então elas não são boas em termos de estabilidade no tempo, as árvores Red Black. Tá? É importante vocês pensarem, ficarem atentos a isso também. Ô, professor. Sim? Se eu trocasse aquela da direita, do preto ali, da raiz, isso, para um black, daí não daria para... Aí a gente cai no outro caso. A gente cai no caso 2. Aí a gente cairia nos outros casos. É quando eu vou inserir um nodo. Eu escolho a cor que mais me convém. Não. Quando você insere todo novo nodo, é rubro. Essa é uma das regras lá. Tá? Então sempre que eu vou inserir ele é rubro. Ele tem que ser rubro por quê? Porque abaixo dele tem o sentinela que é black, que é negro. Então eu tenho que fazer essa inserção sempre. Tá? E a tua pergunta também é relevante porque ela é o que a gente vai acabar de ver daqui a pouco. Só vou mostrar mais um exemplo, porque esse exemplo é razoavelmente simples, né? Só puxei um carinha aqui do lado, a cor deles estava alterada, eu simplesmente fiz essa recoloração e pronto. Eu tenho o mesmo caso aqui, né? Só que aqui é uma árvore um pouco mais complexa. Ela, até aqui, ela estava red black balanceada, né? Porque eu tenho a raiz sempre negra, eu tenho aqui 2 filhos da raiz, que como ela é negra pode ter filhos de qualquer cor, que tem vermelhos, que tem negros aqui, obviamente, porque é o nosso sentinela. Quando eu vim aqui inserir o 14, o que aconteceu? Eu peguei e criei exatamente o mesmo procedimento, né?
o 14, ele é um filho da esquerda, desse cara aqui, aonde que ele é rubro, eu só tenho que tratar porque o meu pai é rubro. Se o pai aqui fosse negro, eu não precisava tratar nada, estava resolvido, custo zero para essa inserção. E o meu tio é rubro, isso significa pai e tio rubros e avô negro, né? Eu tenho, obviamente, que fazer essa recoloração. Então, eu consigo fazer isso daqui. Como o meu bisavô aqui, o cara que foi inserido, já era negro, aqui resolveu o problema. Se ele fosse rubro, eu fiz essa correção aqui embaixo, só que eu levei o problema para cá. E aí eu trataria dali para cima. Pode ser que esse cara é rubro, né? Aí, se esse cara fosse rubro, né, esse cara aqui estaria errado, eu teria que fazer uma recoloração. Como as cores aqui diferem, a gente começa a ter uma série de problemas. Que a gente vai ter os outros casos para tratar. A gente tem um outro caso, que é o caso onde que V, que é o nó que eu estou fazendo a inserção, ele é o filho da direita, cujo pai é um filho rubro da esquerda, cujo tio é negro. Que é exatamente a situação que você assinalou ali. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai rotacionar para a esquerda V e seu pai. Tá? E a gente vai só fazer isso para cair no caso 3. A gente não vai resolver, a gente só vai fazer uma rotação para deixar isso da forma de um caso 3. Então, qual que é o caso aqui, né? Eu inseri o 15 aqui embaixo, o meu pai é o 14, o meu tio é negro, por quê? Porque toda folha, aqui, né, toda uma folha ele tem um filho negro, aquele null pointer, agora é um ponteiro para o nosso sentinela, então ele é negro. Eu tenho exatamente essa situação aqui, né? Pai rubro, se o pai fosse negro não teria que fazer nada, isso é sempre importante dizer para vocês, ou seja, 50%, na média, 50% das inserções em Red Black não custam nada. As que custam começam a custar, ela é gradativo o custo. A maior parte dos custos está em recoloração e a gente fica adiando essa rotação. Quando ela acontece, como a gente tem um lado muito maior que o outro, pode ser que a árvore vai se recorrigir toda para levar, para ela ficar o mais próximo do caminho logarítmico possível. Então, o que eu faço no caso 2? Quando eu inseri o 15, eu tenho essa situação. Pai rubro, tio negro. Tá? Eu vou simplesmente fazer uma rotação como eu fazia em árvore AVL. E isso daqui, ó, vai me gerar o que a gente chama de caso 3. Por quê? Porque agora eu tenho o pai, eu tenho aqui o pai negro e o tio negro. Tá? Então, V, que é o caso 3, é um filho da esquerda cujo pai é um filho rubro da esquerda cujo tio é negro. A gente vai rotacionar para a direita entre o avô e o pai. E no final a gente recolore o pai e o avô. O pai sempre vai ficar negro e o avô rubro. A gente vai simplesmente, como eu fiz aquela inserção ali, eu vou ter que solucionar aquele problema. Como eu não posso, a folha que eu acabei de inserir, eu não posso trocar ela de cor na hora que eu fiz a inserção, que a folha tem que ser rubra, eu vou ter que pegar e vou ter que recolorir o pai para negro. E aí, obrigatoriamente, para que não tenha problemas, o avô vai ter que ficar rubro. Então, o caso aqui, né? Eu fiz esse critério. Então, eu tenho aqui o 15, que é esse cara, né? Deixa eu voltar aqui. V é um filho da esquerda, cujo pai é um filho rubro da esquerda, cujo tio é negro. Tá? Eu tenho esse cara aqui. Então, o pai é rubro, o tio é negro. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fazer uma rotação à direita, nesse caso. Eu vou fazer isso daqui, ó. Rotacionar à direita. Depois que eu rotacionei à direita, eu continuo com a inconsistência. Mas agora, eu ganhei a característica estrutural. Eu quero diminuir a profundidade da árvore. Então, eu fiz isso daqui justamente porque esse ramo começou a crescer demais para o lado de cá. Quando eu fiz isso, agora só me basta pegar e recolorir. Eu vou recolorir o pai e o avô. Tá? E aí, aqui aquela foto que estava embaixo aqui, né? Eu vou recolorir esses dois, eu vou ficar dessa forma. Eu vou ficar com o cara que era meu avô antes, que ele estava
negro aqui, ele passou a rubro, meu pai que estava rubro passou a negro. E a gente fez esse rotacionamento para garantir a estabilidade estrutural da árvore. Tem uma regra para evoluir? A regra é basicamente assim, ó. Você vai olhar, e eu vou chegar no algoritmo agora. Aí vai ficar... Tipo, boa parte do problema de entendimento dá para resolver com o algoritmo. Mas eu vou te explicar antes da gente entrar lá. O algoritmo, então, é mais ou menos o seguinte. Eu insiro. É a inserção da árvore binária, com a exceção de que eu tenho que atualizar o pai. Quando eu fiz isso, eu vou lá e olho. Esse pai, que eu estou apontando agora para desse nó que eu acabei de inserir, ele é negro ou ele é rubro? Ele é negro. Acabou o problema. Tudo resolvido. Ele é rubro. Se ele é rubro, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que olhar a cor do meu avô e do meu tio. Por essas cores eu vou decidir se eu vou fazer caso 1, caso 2 ou caso 3. Tá? Então, é simples. Meu pai vai ter que ser sempre rubro. Aí eu vou olhar para o meu avô e para o meu tio. Se eu estou fazendo qualquer coisa é porque o pai é rubro. Eu vou olhar para o avô e para o tio, dependendo das cores deles, eu decido se eu só rotaciono, se eu troco as cores e assim por diante, para manter aquelas 5 regras funcionais. Então aqui é o caso da deleção do 32, só para mostrar uma deleção simples, que é só para a gente preparar a árvore para quando for falar das outras operações. Que aqui é simplesmente a inversão dos casos. Um caso agora 2 da esquerda para a direita. V é um filho da esquerda, cujo pai é um filho rubro da direita, cujo tio é negro. A gente simplesmente vai rotacionar à direita e atualizar o nó corrente. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com aquela rotação parecida com a primeira rotação da dupla, da VL, né? Isso aqui, ó. Essa rotação aqui é muito parecida com a primeira rotação da AVL dupla. A gente pensar, a rotação dupla da VL são duas simples. Isso daqui, ó, é basicamente a mesma rotação do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de algoritmo é a mesma, tá? Que é a primeira rotação da dupla da VL. E aí aqui é a segunda. Só que além de fazer a dupla, aqui no caso, que a gente não chama de dupla, são duas rotações simples, eu faço a recoloração. E aí eu tenho exatamente os mesmos casos, né, para a direita e para a esquerda. O caso 1, ele é super simples, né, em vez de estar pendendo para a direita, porque o caso 1 é assim, o meu pai é rubro, o meu tio também é rubro, e o meu avô é negro, então eu troco a cor de todo mundo e pronto. Se eu estiver do outro lado, que é o caso da direita, eu faço exatamente a mesma coisa, não muda nada. Se V, então, é um filho da esquerda, né, vai ser exatamente um caso 2, só que acontecendo do lado contrário. Que vai ser aqui, ó, eu vim aqui inserir o 42. Quando eu inseri o 42, eu vi que o tio do 42 aqui é negro, o pai é rubro. Isso significa que eu tenho que aplicar um caso 2. O caso 2 é como se fosse aquela primeira rotação da dupla do AVL. Eu vou simplesmente elevar o 42 e baixar o 48. E aí isso daqui vai me criar um caso 3 pela direita. Que é o quê? Que agora é pegar, elevar o 42, descer o 37 e fazer a recoloração do 37 e do 42. Que é bem isso daqui, ó. Eu faço, eu tinha esse caso aqui, né? Eu faço a rotação e aí, obviamente, que aqui ficou errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e trocar a cor desse e desse. Aí aqui vai ficar negro com os dois em rubro. Que é exatamente esse caso aqui. As cores eu só troco os pares. Repete a pergunta. Quando eu troco de cor, os nomes, eu só troco os pares. Aos? Pares. Pares? Sim. Você sempre vai fazer trocas de cores em mais do que um nó. Pode ser que não seja aos pares, pode ser que seja aos trios. O caso 1 é o caso onde a gente faz a troca ao trio, sempre. Por quê? Porque o caso 1, eu inseri, ele é rubro, pai rubro, tio rubro, avô negro. Então eu tenho que pegar e trocar o pai para negro, o avô para rubro e o tio para negro.
Tá? Então podem ser 3. Bastante informação, né? Mas essa é uma das aulas mais pesadas do semestre. A gente não tem tempo para o pessoal respirar. É uma das aulas, do ponto de vista conceitual, mais pesadas do semestre. Eu já peguei 2 vezes aqui sem perguntar. Mas tem o vídeo, não se preocupe. E ele vai ser bastante assistido, tenho certeza. Até porque essas são as questões mais difíceis que dá para colocar na prova de estrutura de dados. Então a gente tem esse caso 3D. E aí aqui a gente entra no algoritmo propriamente dito. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um insere red black, um método de inserção em árvore red black. O que eu vou passar? Eu vou passar a informação, a raiz, e eu já crio o nó do lado de fora para fazer essa inserção. A inserção propriamente dita, aquela navegação para descobrir aonde que vai ser a inserção, ela é exatamente igual à da árvore de busca, com um detalhe, tá? Tem que ser modificada para atualizar o pai. Eu já tinha comentado com vocês. O que eu faço? Como eu estou inserindo um nó, eu tenho que ter certeza de que esse novo nó que eu estou colocando na minha árvore é rubro. Então eu já seto a cor dele para rubro. E digo, o atual é o nó. Porque eu estou lá embaixo da árvore, eu acabei de fazer a inserção. Eu pego o nó que acabou de ser inserido e digo, você é rubro. E aí eu vejo, enquanto o atual for diferente da raiz e o atual pai cor for rubro, eu tenho um problema de que pai ali é rubro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou guardar o pai, vou guardar o avô e vou conferir de que lado do avô que a coisa está acontecendo. Tá? Se está acontecendo na direita, né? Se o avô da esquerda é igual ao meu pai, esse é um problema que tem que ser resolvido do lado esquerdo do meu avô. Então eu tenho que chamar um passo de correção e elevação à esquerda. Se estiver acontecendo do lado direito do meu avô, eu tenho que chamar um passo de correção ou elevação à direita. E no final, depois de fazer isso tudo aqui, eu tenho que cumprir a regra número 2, se não me engano, número 1, que a raiz é negra. Então a raiz que for retornada aqui, de todo esse processo de inserção, eu seto ela para negra. Então assim a gente resolve todo o problema de recoloração que vai caminhar ali para cima da árvore. Como é que é o passo de correção e elevação? Aí agora que entra exatamente esses testes que você me perguntou. Que é assim, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e vou olhar, tio, como eu estou fazendo correção à esquerda, meu tio, é porque meu pai está à esquerda. Então meu tio vai ser o lado direito do meu avô. Se a cor do meu tio for rubro, meu pai já é rubro, senão não teria entrado aqui, né? Porque eu tenho esse critério aqui. Se meu pai não for rubro, eu pulo aqui e acabou, está resolvida a minha inserção. Se o meu tio for rubro, então eu estou no caso 1. O que eu digo? A cor do pai é negro, a cor do avô é rubro, a cor do tio é negro e o atual recebe avô. Aí termina de rodar aqui, né? Termina o procedimento. Pode ser que, se o meu tio for negro, aí eu tenho que olhar, né, para o caso 2. Se o pai da direita for igual ao atual, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rotação. Eu vou pegar, eu detectei aqui, no caso que eu tenho um caso 2. Eu vou fazer aquela rotação entre os nós para transformar num caso 3. Tá? Então eu detectei caso 2. Beleza, é o caso 2? Então eu transformo ele num caso 3. E aí vem aqui o caso 3, o que ele faz? Troca as cores do pai e do avô e faz a rotação ao contrário. Se a gente for olhar isso daqui é exatamente a rotação dupla do AVL. Esse trecho aqui do código. O que eu estou me preocupando aqui é em corrigir as cores no final. Esses procedimentos aqui, são exatamente os procedimentos que eu tenho na rotação dupla AVL. Então, do ponto de vista de algoritmo, não é nem tão complicado, né? A gente só testa. Eu faço a inserção como eu fazia antes, tá? Testo se o pai é rubro ou não. Se o pai for rubro,
eu vou ter que saber de que lado do avô que ele está para chamar o passo da direita ou da esquerda, porque eu tenho dois algoritmos, né? Esquerda e direita. Para ficar claro para vocês. A gente tem que saber, mas aí é só um teste. Isso vai impactar nos ponteiros que eu estou utilizando, mas fora isso não muda nada. E aí eu trato, né? Caso 1, se for caso 1 está resolvido. Se for caso 2, o caso 2 só existe para transformar em caso 3. E aí, eu quando estudava árvores Red Black, eu gostava de pensar de que caso 2 e 3 é enganação. Por quê? Porque é caso 1 e um caso duplo. Porque você nunca vai fazer o caso 2 e parar. Se você fizer um caso 2, você vai ter um caso 3. O que acontece aqui é que você pode chegar e entrar direto no caso 3. É só essa é a diferença. Eu não preciso passar por essa primeira rotação. Pode ser que algo aconteceu 2 níveis abaixo de mim que me levam direto para cá. Mas fora isso, não. Eu posso falhar nesse teste, falhar nesse teste. Direto para esse cara aqui. E aí, a gente terminou a parte fácil do Red Black. Por quê? Porque fazer inserções em Red Black a gente tem que se preocupar com a propriedade número 4. E a propriedade número 4 ela é simples, ela diz o seguinte, que um nó rubro tem que ter os filhos negros. E pronto. O problema da propriedade 5 é que a propriedade 5 ela diz que a gente não pode ter mais negros no meio, em qualquer caminho. Todos os caminhos que saem das folhas e vão à raiz tem que ter sempre o mesmo número de negros. E aí a gente começa a ter problemas, né? Dependendo do tipo de deleção que a gente faz, isso não afeta em nada, se a gente deletando folhas principalmente. No entanto, se a gente estiver deletando lá no meio da árvore, a gente já sabe que o processo de deleção de uma árvore binária ele é um pouco mais complicado quando ele está ali no meio, né? Eu tenho o nó no meio, ele tem 2 filhos. Tá? Quando eu vou remover ele, eu tenho que pegar a árvore da direita, procurar o menor elemento, para colocar naquela posição e efetivamente tirar o menor elemento que estava naquela árvore da direita. Então, isso vai impactar aqui para a gente e vai gerar um monte de casos. Vai gerar 8 casos para a gente tratar. Tenho 6 de inserção e mais 8 de deleção. Mas os 8 de deleção, eles são mais diretos, né? Eles são fáceis de identificar, né? Comparados com os de inserção. Então, digamos que eu queira pegar e apagar um nó, que eu vou chamar sempre de V. V é o nó que eu quero apagar dentro de uma árvore Red Black. Tá? Eu vou pegar e vou apagar o V utilizando o algoritmo de deleção da árvore binária. A árvore Red Black é uma árvore binária. Então, a única diferença aqui é que eu vou ter que modificar ele para manter os ponteiros para o pai. Eu removi, não basta só conectar o cara ali, eu tenho que apontar ele para cada um dos caras para o seu pai. E eu vou ter um cara aqui que é chamado de W. W é aquele cara mínimo. Entende? A gente lá na árvore velha, a gente não precisou dar um nome para ele. A gente diz, o mínimo vai para a posição do cara que eu queria deletar. Aqui a gente vai chamar ele de W. W é o sucessor em ordem de V. Ou seja, ele é o menor elemento da árvore da direita. É o cara mais à esquerda da subárvore da direita. Ou W é o menor elemento da subárvore da direita. Embora isso aqui esteja escrito em letras pequenas, talvez essa frase aqui é uma das frases mais importantes para vocês entenderem o processo de deleção. Tá? E aí é o seguinte, eu fui lá e apaguei o V. Eu vou ter que copiar o W para o V. O que eu faço é que como na árvore AVL eu não apago o nó. Porque se eu apagar o nó, tem que resolver um monte de ponteiros. Aqui eu também não apago o nó, eu só apago a informação e pego a informação, a chave que está lá no W, e coloco ela dentro do V. Esse também é o mesmo procedimento da árvore binária. Tá? Então, ao subir a chave W, a gente nunca sobe a cor. A cor lá em cima fica. Ou seja, a deleção que eu fiz lá no meio, ela só tirou uma chave, pegou a menor chave que tinha aqui e colocou no lugar daquela. Isso vai me garantir a estrutura binária de busca da árvore, sem problema nenhum.
e eu não preciso alterar nenhuma cor lá em cima, porque a cor já está certa ali. Eu vou lá embaixo. Aí aquele W que eu copiei a chave lá para cima, eu tenho que remover ele. Quando eu for remover ele, é que eu posso ter os problemas estruturais. Tá? Então, W, né, é o nó, vai ser copiado, o valor de W vai ser copiado para cima, e aquele cara onde que foi colocado a nova chave W permanece com a cor. Se W, que é o nó da onde eu tirei a informação e copiei para V, né, que é o nó que eu queria apagar, se o W era rubro, eu só apago ele e está tudo certo. Era uma folha rubra, tudo simples. Se W for negro e possuir um filho rubro, a gente tem que fazer a recoloração. E se a gente fizer a recoloração, a gente pode ferir a propriedade número 5, nesse caso. A gente pode estar pegando e criando um caminho com mais negros do que outro. Na hora da inserção, a gente toma o cuidado para que isso não aconteça. E aí aqui a gente tem esse problema. O problema ocorre mesmo quando o W e seus filhos são todos negros. A deleção do W vai ferir a propriedade 5 sempre. E vai haver um caminho então com um nodo negro a menos. Eu tirei aquele, porque o W era negro, eu fui lá e apaguei ele, aquele caminho tem um negro a menos e pronto, a gente vai ter problemas ali. A gente também pode pegar e, para resolver isso daí, a gente vai fazer o quê? Realizar recoloração e rotação, tentando sempre voltar as propriedades red-black para aquele subconjunto da árvore, fazendo com que se resolva o problema aí, ou o problema seja levado e a hora que a gente chegar na raiz, está resolvido. Aqui, ó, lá quando a gente está falando de inserção, o que a gente chama de vizinhança red-black é pai, tio e avô. Quando a gente está falando de deleção, tá, a vizinhança red-black fala de pai, irmão e sobrinhos. Tá? A gente não precisa mais se preocupar com o avô. A gente tem que se preocupar com o nó que está do nosso lado. Então, a recoloração e rotação ou restitui a propriedade 5 ou eleva a violação um nível na árvore. A gente vai chamar esse passo, né, de passo de correção ou elevação em deleção. Por isso que ele é passo C e D. Correção ou elevação em deleção. Então, para todo passo, correção ou elevação em deleção, a gente tem 8 casos. 4 para a esquerda e 4 para a direita. Como é que são os 4 casos? E a gente vai ver um exemplo de cada um para ficar claro depois os algoritmos. O caso 1 é eu ter o irmão de Y, né, o irmão Y, o W é o cara lá, V é o cara que eu apaguei, que está lá no meio da árvore. W é de V, a árvore da direita, ele é o cara mais à esquerda, né? Ele é o menor elemento que eu tenho dentro daquela subárvore. Eu estou olhando para o irmão do W, que não tem nada a ver. O V é o cara que eu queria apagar, o W é o cara que moveu para o lugar do V. Aí lá embaixo, quando eu vou apagar o W, eu tenho que olhar para o irmão dele. Se o irmão dele é rubro, tá, eu vou pegar e vou fazer uma recoloração só para transformar esse caso em 2, 3 ou 4. Então o caso 1 aqui é um caso mais ou menos como o caso 2 da inserção. Um caso só de transformação para a gente ter o problema, né, no 2, 3 e 4. Aonde o irmão Y do W é negro. Ou seja, aqui eu faço uma recoloração e aí eu tenho o problema de que ele é negro. E eu tenho 2 casos. Como o nó que eu quero apagar, ele é negro. Se ele fosse rubro, não teria problema. Ele é negro. Eu olho para o irmão dele. Se o irmão dele é rubro, eu faço recoloração e aí transformo o irmão dele em negro e eu caio no caso 2, 3 e 4. E aí eu não estou mais interessado no irmão do nó que eu quero apagar, eu estou interessado nos sobrinhos. Se os sobrinhos são ambos negros, a gente faz mais uma recoloração e está resolvido. Se, como a gente está trabalhando para a esquerda, né, se o sobrinho da esquerda é rubro e o sobrinho da direita é negro, a gente faz uma recoloração e uma rotação e transforma num caso 4. Se o sobrinho da direita é rubro, a gente recolore e roda e termina aqui. Então,
processo, ele é grande, ele é trabalhoso, mas ele não é difícil. A gente tem que entender que existe uma conexão lógica aqui entre essa parte. O que a gente quer? O problema todo é porque o W, que é o elemento que emprestou a chave e colocou lá no V, que foi quem eu apaguei, ele é negro. Então eu tenho que olhar para o irmão dele. Se o irmão dele é rubro, eu simplesmente faço uma recoloração, transformo ele em negro também. Eu tenho os dois como negros, e aí eu vou pegar e vou ver. Se os sobrinhos são ambos negros, caso 2. Se o sobrinho da esquerda é rubro e o da direita é negro, eu faço caso 3. O caso 3 vai levar um caso 4 sempre. Por quê? Porque eu vou transformar o sobrinho da direita em rubro. Aí eu vou cair no caso 4. Professor, o W sempre vai ter um irmão. Sim e não, né? Ele pode ser que o irmão dele não esteja lá, mas aí vai ser um null pointer, o null pointer aponta para um sentinela que é negro. Aí eu caio de cara no caso 2. Então, não necessariamente, mas o problema não some pra gente o fato dele não ter o irmão. Então esse daqui é o primeiro caso, né? Se Y, que é de W, é rubro, ou seja, o irmão, aqui ó, é rubro, que aqui eu coloquei como azul, de novo para lembrar que pode ser azul e branco também. O pessoal é fanático por futebol, você não bota todas as cores, não dá problema. Então assim, ó, eu tenho esse caso, W, esse 5 eu já copiei lá para o lugar do V. Agora eu quero tirar o W daqui. Tá? Só que o W, ele é negro. Então eu não posso só tirar ele daqui, eu tenho que corrigir toda essa vizinhança antes de fazer a remoção dele. O que eu faço? Esse é o caso clássico, caso 1. O W é negro, o irmão dele é rubro. Eu simplesmente pego e aplico o caso 1. Eu troco a cor do pai e de Y. Eu pego o 12 e o 23, troco as cores, né? O 12 passa a ser rubro, o 23 passa a ser black, aqui, e rotaciono eles. Troco, né, para a esquerda, rotaciono o pai e o irmão. Aí eu caio nesse caso aqui. Aonde que eu tenho black, eu tenho um rubro que tem os dois filhos black. E aí está resolvido o problema. E aí eu posso pegar e remover esse cara aqui. Por quê? Porque quando eu remover esse null pointer aqui, continua sendo black. Não tem problema nenhum. Eu não entendi a parte de baixo do veículo de novo. O null pointer vai apontar para o sentinela. Porque assim, lá na árvore, talvez a forma como eu estou dizendo está complicando. Lá na árvore AVL, a folha, o fio da direita, o que caracteriza uma folha? O fio da direita e o fio da esquerda são nulos. Tá? Aqui não, o fio da direita e o fio da esquerda são ponteiros para o sentinela. E o sentinela é sempre negro. Então quando eu remover o W daqui, ó, pum, o W é black nesse caso. Esse cara aqui, ó, vai ter ele é vermelho, mas do lado de cá ele vai ter um ponteiro pro negro, que é o sentinela. Tá? Então por isso que resolve o problema. Sugiro. Sim? O 12, no caso, ele é negro também. Aí tem... O que acontece, né? O que interessa aqui pra gente é isso aqui, que o W, que foi quem emprestou a chave pro V, que foi o cara que foi apagado, a chave que foi retirada, ele é black, ele é negro. O pai dele é negro, o irmão dele é rubro. Se o pai dele fosse rubro, tá? O irmão teria que ser negro obrigatoriamente. Aqui não me interessa muito esse cara aqui, eu só vou ter que trocar ele de cor, vou ter que inverter as cores. Tá? Então, o que eu faço aqui? A primeira coisa que eu faço, eu troco o 12 vai ficar rubro, o 23 vai ficar negro. E aí eu rotaciono eles, é uma rotação simples à esquerda. Que aí o 17 tem que passar aqui para o 12
23 elevado. Quando você cria uma árvore, o primeiro elemento que você cria é um sentinela. Aí que tá. Do nosso ponto de vista de implementação, a gente vai esquecer o sentinela. O sentinela vai ser o null pointer, sempre. E aí eu vou dizer assim, ou é black ou é null. E aí eu não preciso nem me preocupar com o sentinela. O sentinela, ele é conceitual pra gente na árvore black. Tá? Eu tenho que falar de sentinela por quê? Porque tem que ficar claro para vocês que o null é black. Essa que é a ideia. Então, a gente vai usar null na implementação. Vai ficar bem mais fácil. Não precisa se preocupar, tem um nó extra, saber onde está o endereço dele, está distribuído globalmente ali. Eu acho que é bem mais fácil. Então, com isso daqui a gente resolve o caso 1 da esquerda. Beleza. Caso 2, então. O caso 2, o que acontece? Ó, o W, que foi quem emprestou a chave para o V, que foi quem eu apaguei, né? Ele é black, o irmão dele é black e os dois sobrinhos são black. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego e troco a cor do Y para rubro, e aí eu não resolvo o problema aqui, eu passo o problema para cá. E aí eu tenho, aqui ó, quando eu fiz essa coisa, o problema está totalmente resolvido, ele não propagou para cima. Quando eu faço o caso 2 aqui ó, 2E, eu tenho esse caso aqui ó, black, 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 todo mundo black. Eu transformo esse cara em red, e aí eu boto o W aqui, porque aí eu tenho que ver se isso não vai afetar em algum outro lugar. Pode ser que esse cara seja irmão da direita de alguém e isso impacte. Que agora esse filho aqui tem duas cores e aí pode ser que aquele cara caia no outro caso 1. O caso 3, então. O caso 3 é o caso que o W é black, o irmão é black. Está em caso 3, né? Caso 1 é quando o irmão é red. O caso 2, 3 e 4, o irmão tem que ser black. Eu estou olhando para os sobrinhos. Aqui, no caso, eu estou vendo que o sobrinho da esquerda é red, o sobrinho da direita é black. Quando isso acontece, eu troco Y para rubro, o irmão vira rubro, tá? E o da esquerda, eu troco a cor de Y para rubro e de Y da esquerda para negro. Então, o que eu faço? Eu pego esse cara para rubro e esse cara para negro. Eu inverto a cor deles, né? Rubro e negro. E aí eu simplesmente faço uma rotação à direita que vai transformar o caso 3 nisso daqui. Que claramente a gente sabe que isso daqui, esse passo aqui foi um passo intermediário. Né? Por quê? Porque isso daqui está criando um desbalanceamento muito grande. O caso 3 vai ter que obrigatoriamente virar um caso 4 para que esse cara aqui volte e fique pendurado pelo 23. Então, o que está acontecendo aqui é, de novo, é um passo da rotação dupla da VL que aconteceu nesse estágio, e aí no próximo ele vai acontecer de novo, né? Ele vai acontecer ao contrário, vai acontecer outra rotação. E aí o caso 4 é o caso onde que os nós C1 e C2 podem ser qualquer cor, e a gente vai mudar a cor do Y da direita e do pai para negro, a do Y para a cor do C1, vai rotacionar para a esquerda e fazer a raiz CW. Então, o que vai acontecer é basicamente isso daqui. Ó. A gente não interessa para a gente as cores do 12 e do 17. Pode ser qualquer cor. A única coisa que é importante aqui para a gente é que quando eu fizer essa rotação, a cor aqui do C1 vai ter que passar para esse irmão aqui, né? Pro 23. O W é de novo o cara que eu estou querendo tirar. Eu tenho essa situação aqui, que é exatamente essa situação aqui. Mais para baixo, isolando aqui para baixo. E o que acontece? Eu vou simplesmente pegar e vou trocar a cor do 23 para cá e vou fazer a rotação para que o 23 eleve, né? O 12, o 17 vai para o lugar do 23, e aí eu tenho que pegar e só garantir que esse Y da direita, para que a propriedade, né? Como esse cara aqui
pode ser vermelho, eu tenho que garantir que esse cara aqui é black. É a única coisa que... Tem 3 cores. Tem três, não é que tem 3 cores, é que essa cor aqui é uma cor que não me importa qual que é. Mas o fato de eu não me importar é o seguinte, se ela for negra, beleza, não tem problema. Agora se ela for vermelha, eu tenho que cobrir aquele caso. Por isso que aqui, ó, o 55, ele é vermelho. Ele é rubro. Tá? E aí aqui eu sou obrigado a colocar ele para black, por quê? Porque a cor desse cara aqui, para manter a característica estrutural da rotação, né, para não embaralhar as cores na hora de fazer a rotação, pode ser que essa cor que não me interessa, que o roxo aqui é uma cor que não me interessa, pode ser tanto red quanto black. Está escrito aqui, ó. Tanto faz a cor quando é roxinho. Então, e aqui o verde é o red, o branco é o black. Então, só para confundir um pouco. O branco é black. É porque é simples o conteúdo. Pra caramba. Então, eu gostava quando os professores diziam que era trivial. Falava assim, marcou a minha graduação. Então, o que acontece aqui, né, pessoal? Eu sou obrigado a fazer com que o 55 seja black obrigatoriamente, porque eu não sei que cor que o C1, não me interessa, mas se aquela cor for vermelha, eu tenho que garantir que esses dois caras aqui, que esse cara seja black, por quê? Porque se tiver um vermelho aqui, o filho tem que ser black. Tá, você falou que roxo tanto faz. Roxo tanto faz. Mas se for vermelho... Se o roxo for preto, for negro, tá tudo certo. Se o roxo for vermelho, entende? Só para confundir um pouco, esse cara obrigatoriamente tem que ser black. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele como black de qualquer jeito, porque independente dessa cor, se ele for black vai estar tudo certo. Tá? E aí eu posso vir aqui e remover esse cara de cá, esse 5, que foi quem? É o 5 que eu tava? Posso remover o 5 aqui, porque o 5 foi quem passou para lá, e aí tudo continua certo, né? Esse black pode ter o filho vermelho, que tem aqui 2 null pointers, que não tem problema. Esse cara aqui é vermelho, então ele tem que ter 2 filhos em black. É assim, então o que a gente está tentando fazer aqui é preparar essa subárvore ali para poder vir aqui e tirar o W e ela continuar sendo red black. Esse que é o objetivo. O algoritmo, então, talvez clarifique um pouco a coisa para vocês. Um passo de correção ou elevação em deleção, ele vai fazer o quê? Enquanto o W for diferente de raiz, eu passo a raiz e passo o W. A raiz é o ponto onde ocorreu a deleção, né? Então, eu vejo, enquanto o W for diferente da raiz, eu vou ver se eu estou do lado esquerdo ou do lado direito do pai, né? Então, se eu estiver do lado esquerdo, eu chamo correção e elevação à esquerda. Se eu estiver do lado direito, eu chamo correção e elevação à direita, né? De deleção. Aqui não foi contemplado, tá? É uma rotina que deleta e sobe o W. Pega esse W, né, e remove ele efetivamente e copia a chave dele lá para o lugar do V. Então, o processo de deleção, o passo, correção ou elevação em deleção tem que ser chamado a partir de um remove, né, de um retira. Então tem que ficar claro isso, tá? É isso que está escrito aqui. E ele fica por conta de vocês. É um retiro, simples. Vocês já implementaram pelo menos 2 vezes o retiro. Não deveria. E aí o passo de correção e elevação à esquerda trata justamente os casos, né? Então o que vai acontecer? Eu vejo o seguinte, eu pego Y é o irmão, né? O que eu faço? Eu pego, como eu estou fazendo a esquerda, eu sei que eu sou o filho da esquerda, então eu pego o filho do meu pai à direita, ele é meu irmão, Y. Se o meu irmão for rubro, eu aplico o caso 1. O que é o caso 1? Eu seto ele para negro, seto meu pai para rubro e rodo para a esquerda, né, o meu pai. E aí acerto o
pai lá coloco o filho da direita lá do meu pai como sendo meu irmão. Eu simplesmente resolvo esse caso. Eu acabei com o problema e vou embora. Não vai cair mais nenhum outro dos casos. Se por acaso eu sou um filho da esquerda, negro, por quê? Porque eu só entrei no passo de correção, elevação, indeleção, porque eu sou negro. E o meu irmão é negro, né? Ele não é rubro, então obviamente ele é negro. E aí eu estou olhando para os sobrinhos. Se o meu sobrinho, os dois sobrinhos são negros, eu troco a cor do meu irmão para rubro e acerto o pai. Tá? Se não, significa que se os dois não são negros, aí o que eu vejo? Eu vejo se o da direita é negro. Se o da direita é negro, eu aplico o caso 3, que vai me transformar em um caso 4. Por quê? Porque ele vai pegar e vai de cara colocar, né, o meu Y, o meu pai... Agora eu perdi. É por isso que eu falei que é uma das aulas mais complicadas que tem, inclusive para mim. Mas a ideia aqui é que a gente está simplesmente aplicando aquele modelo de correção ou de elevação. Né? Então, o que eu estou fazendo? Quando eu estou setando esse rubro aqui, eu estou obrigatoriamente forçando a cair um caso 4. Por isso que, inclusive, não tem teste. Isso daqui só acontece se for 3, porque pode ser que já entre direto no caso 4. Então, do ponto de vista de algoritmo, não é nem tão complicado. Se a gente for olhar. O que eu tenho aqui são os casos. Eu tenho formas claras de identificar os casos, tanto na inserção quanto na deleção. Eu vou lá e olho para os casos e vejo que o meu caso, na inserção, ele é definido pelas cores, né, do pai e do tio. Aqui ele é definido pelas cores do irmão e dos sobrinhos. E pronto. Uma vez que eu tenho os casos é executar rotações e recolorações, como está definido nos slides. Né? Por quê? Porque a gente quer que, quando a gente faça aquela remoção, quando a gente faça aquela inserção, a propriedade 4 e 5 esteja sempre garantida. E, com isso, emana um trabalho. Que é o quê? Que é a gente pegar e implementar uma classe, agora, no red black, aonde que vai ser utilizado para implementar as árvores. As regras são as regras que a gente tem seguido até agora, com exceção de que é obrigatório que vocês herdem de nó binário. Tá? Por quê? Porque eu quero os percorrimentos garantidos. E como é que eu sei que uma rotação ocorreu corretamente? Eu pego, faço um percorrimento, salvo, faço uma inserção, uma deleção, faço qualquer coisa, faço o percorrimento e comparo. Entende? Se os percorrimentos batem, significa que batem com a minha implementação. Como se ela estivesse sempre correta. Tá certo, se não, não tá certo. Tá? Os testes unitários, então, estarão liberados logo. Aí. E com isso a gente termina a aula de Árvore Red Black. Eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês, que é o simulador. Porque várias dessas coisas, elas são difíceis de gravar. Como eu falei, é o conteúdo talvez mais denso que a gente tem dentro da disciplina de estrutura de dados. E eu acho que para ajudar vocês a fixar, a melhor forma talvez é usar o simulador. E quando vocês usam o simulador, dá para ter uma ideia bem legal de como funciona. Teve um semestre que eu fiz o simulador real com as pessoas. Se vocês tiverem dificuldades, a gente faz filme e põe no YouTube. Como eu já fiz. Mas assim, ó, tem esse simuladorzinho aqui que deveria funcionar. Sem certificado. Aonde que é o simulador de árvores Red Black? Você simplesmente vem aqui e insere os nós, ele vai fazendo todas as inserções.
Você pode fazer a animação mais rápido ou mais devagar. E... Vai ficar tonto de qualquer jeito. Hã? Vai ficar meio tonto de qualquer jeito. Sim. Quando eu crio a árvore, eu tenho um nó pai. Então eu insiro Nulo. no... O pai da raiz deveria ser o sentinela, né? Aquela visão como a gente viu lá naquele slide. Agora, pra gente, do ponto de vista de implementação, ele vai ser nulo. O pai da raiz. Como é que eu sei que é a raiz? É porque é o único elemento onde o pai vai ser nulo. Então aqui eu posso pegar e ficar inserindo, né? E testando os devidos casos, né? Que sei lá, vou inserir agora qualquer coisa que eu inserir aqui vai me gerar um caso de recoloração. Como eu tenho agora o pai, o avô negro, o pai e o tio rubro, eu sei que qualquer um dos lados que eu inserir vai me gerar sempre o mesmo caso. Vamos falar 20. Que é o quê? Que é o caso só recolor. E aí, esse é um caso interessante, tá? Porque recolore todo mundo. Aí a raiz ficou rubro. Para corrigir isso, tem sempre aquela última linhazinha lá que diz que a raiz é negra. Eu sugiro que vocês exercitem bastante aqui. Por quê? Porque as questões de prova são baseadas bastante nessa parte. Aqui números que inserem, números que retirem e tal. E tentem entender os casos. Tá? Memorizar que os casos não funcionam. Isso é uma coisa importantíssima para vocês. Por isso a implementação, escrever o código é tão importante nessa árvore. Pode finalizar aí.